Maltinos e Cruz Maltinas do nosso Brasil, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Vasco Vasco. Me chamo Diego Costa e estou aqui para deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza, rapaziada? Antes da gente começar esse vídeo aí, esse primeiro e único vídeo de informações do nosso gigantesco desse 11 de setembro de 2023, essa segunda-feira, eu peço para você aí deixar aquele dedão no like que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal, compartilha também esse vídeo aí para todo mundo que acompanha o nosso gigantesco. Espero que vocês sejam todos bem, família bem, tudo correto, tudo caminhando aí e que o Vasco possa dar muita alegria pra gente aí, beleza, galera? Quero saudar aqui todo mundo que nos assiste, né, do norte, sul, leste, oeste do nosso país, né, lá do rapaziada do centro-oeste, lá de Brasília, Distrito Federal, enfim, todo mundo que de alguma forma contribui aqui pro canal com seus comentários, com as suas vendas lá, com a curtida, enfim, quero saudar todos vocês e agradecer muito pela audiência que a gente tem aqui no nosso canal. Beleza, rapaziada? Hoje a gente vai estar resumindo aqui o dia do Vasco como foi. Vou explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo. O Vasco treina no Engenhão essa semana. Marlon Gomes fraturou o nariz, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui que começa agora o nosso girão de notícias, beleza? O Vasco informou hoje, né, pela manhã, né, no final da tarde, perdão, que o Marlon Gomes fez um exame lá e foi constatada a lesão no nariz. Porém, a notícia boa é que ele pode realizar atividades com máscara. Então, vou estar lendo para vocês aqui o comunicado que o clube lançou hoje nas suas contas nas redes sociais oficiais e vou estar passando para vocês aqui agora. Vasco da Gama. Informamos que Marlon Gomes foi reavaliado nesta segunda-feira e que o edema do atleta regrediu de maneira satisfatória. Marlon Gomes está liberado para realizar atividades com utilização de uma máscara de proteção facial. Então isso quer dizer que o nosso cria Marlon Gomes pode treinar normalmente e pode frequentar aí os jogos do Vasco, enfim, não vai ficar fora por algum tipo de tratamento, né? O edema que ele teve, felizmente, regrediu, ele está apto aí a jogar, mas vai precisar usar a câmera aí para poder colocar o seu futebol em prática. Beleza, galera? O Vascão nessa segunda-feira realizou uma atividade contra o São Cristóvão, né? Disse no vídeo passado que poderia ter sido ontem, né? Como não foi informado pra gente, foi informado só hoje. O Vasco jogou hoje contra o São Cristóvão na parte da manhã, né? E o Vasco venceu o São Cristóvão aí por 5-0, né? E os gols desse jogo treino foram marcados por 2 de Sebastião Ferreira, 2 de Figueiredo e 1 do Alex Teixeira. Então o Vasco venceu ali a atividade, né? Ela foi dividida em 2 tempos de 45 minutos, ou seja, um jogo completo, né? Com portões fechados em São Januário, né? A gente vai buscar um pouco mais de informação, como foi, como o Vasco jogou. Foi fechado a imprensa, foi fechado a torcedores, enfim, tudo isso de maneira que o Vasco vai se preparando para poder enfrentar o Fluminense no sábado agora, dia 16, às 4 horas da tarde, lá no Engenhão. Falando no Engenhão, o Vasco vai treinar no Engenhão nessa quarta-feira, a quarta-feira dessa semana, quarta-feira agora. O Vasco vai treinar lá para poder já ir se adaptando com o gramado do Engenhão, né? O programado que o Vasco tenta mais um treino essa semana ainda, mas o certo agora é que o treino dessa quarta-feira vai ser realizado lá e também quinta-feira o trabalho vai ser na quinta-feira o trabalho também, na quarta-feira vai ser agora, né? Lá no Newton Santos. E o Vasco, quinta e terça-feira, trabalha no CT Moacir Barbosa, já pensando no clássico contra o Fluminense lá no Engenhão, né? Então, o elenco vai para o Engenhão para poder trabalhar um pouco mais aquele gramado, entender um pouco mais aquele gramado. É de muita importância isso para que a gente consiga acostumar de certa forma, né? Então, o elenco vai fazer esse treinamento na quarta-feira lá. Pode ser que o Vasco tente mais um dia na semana para poder, de alguma forma, conseguir se adaptar melhor ao gramado do Engenhão. Beleza, galera? Aconteceu hoje pela manhã, a audiência pública lá na Câmara dos Deputados, né, lá da Alerj, dos deputados estaduais, e
o Vasco foi representado ali por vários personagens políticos do Vasco, né? Dentre eles Júlio Brandt, o Osório, teve por lá alguns líderes de torcida, enfim. Foi feita essa audiência lá, né, para que liberem São Januário de alguma forma, para que a gente possa atuar em São Januário. Então, foi de extrema importância. Essa audiência foi terminada com grito de casaca e alguns deputados se posicionaram a favor do Vasco em relação a abrir São Januário. Vou estar lendo para vocês aqui bem rápido alguns tópicos que alguns deputados disseram lá nessa audiência, para que não fique muito longo esse vídeo também, né? Vamos lá. O deputado Carlinhos BNH falou que convidou Botafogo, Flamengo e Fluminense para poder estarem presentes. Obviamente que eles não iam, até porque não é problema deles, né? Então, acredito eu que eles não indo também não ia fazer diferença alguma. Eles nunca pensaram no próximo, então não vai ser agora. Exceto o Botafogo, que tem uma boa relação com o Vasco, Fluminense e Flamengo não ia para lá e também não faz peso nenhum, né, gente? Então, foi até bom que não foram mesmo. O Ministério Público também chegou a enviar, não enviou, quer dizer, foi pedido para que enviasse um representante lá. O Ministério Público não enviou nenhum representante a essa audiência pública. Era óbvio também que isso não ia acontecer. Os caras estão querendo ferrar o Vasco, vai mandar o cara lá para ficar tomando porrada o tempo todo. Obviamente que não ia ser, né? A deputada Marta Rocha falou o seguinte: acompanhamos brigas envolvendo outras torcidas como na Penha e não houve nenhuma medida como a que foi imposta ao Vasco. O deputado Alan Lopes falou o seguinte: onde eles estavam quando vistoriamos o Maracanã e encontramos uma série de irregularidades. Não vi o Ministério Público interferir nisso. Isso aí, né? A gente sabe o que acontece. Deputado Douglas Ruas: se for aplicar o mesmo entendimento, também não teremos jogo no Maracanã. Isso é óbvio, a gente já falou isso várias vezes, né? Não é só no Vasco que tem esse tipo de coisa, né? Então, não é só em São Januário que acontece isso, a gente não teria jogo em nenhum lugar do país, né? O deputado Tandy: um caso claro de dois pesos e duas medidas. Nada justifica o que está acontecendo com o Vasco. Ou seja, está todo mundo a favor do Vasco, né? De certa forma. Porque sabem que ali, não por conta do Vasco, tá, gente? Eu acredito que essa galera está a favor do Vasco muito por conta da barreira do Vasco, que é importantíssimo isso. Tá, rapaziada? Tá sem trabalhar por conta de não ter jogo em São Januário. Então, é mais urgente ainda o Vasco conseguir uma liberação para poder jogar em São Januário. O Osório falou: o Vasco da Gama hoje é o único time que briga com 2 campeonatos, na esfera esportiva e na justiça. O Vasco sempre brigou por 2, né, cara? Por 3, por 4, por 10, né? Então a gente sempre teve esse histórico de luta quando isso acontece, né? E agora também não seria diferente. O comandante do BEP foi perguntado, né, esse tempo atrás, sobre clássico em São Januário. Teria algum problema de ter clássico em São Januário? Ele respondeu da seguinte forma: a Polícia Militar tem sim condições de fazer a segurança em São Januário. Isso todo mundo já sabe. Só que agora já conseguiu colocar o jogo pro Engenhão, aí aparece a rapaziada querendo falar. Por que não falou isso antes? Para que a gente não precisasse utilizar o Engenhão com torcida. A gente queria o jogo em São Januário. Aí depois que remarcou ele vem falar isso, né? Parece uma jogada, ficou um jogando pro outro até que alguém tome uma atitude, como foi a do Vasco, ter que jogar no Engenhão, né? Enfim, o Vasco tem esse histórico realmente de estar brigando dessa forma em alguns momentos, né? E esse é só mais um momento que o Vasco briga para poder jogar na tua casa de alguma forma, né? Briga por todo mundo, enfim. O Vasco, de certa forma, não é querido por essa galera. Mas o importante é que o Vasco não precisa dessa galera, né? O Vasco precisa que seja feita a justiça normal. Se a justiça normal acontecer, o Vasco vai estar dentro dela, o Vasco vai jogar normal. Os outros times que não precisa ali. Tá sempre alguém podendo ajudar. Mas o cara faz de tudo para poder dificultar a vida do Vasco. É impressionante, né?
Enfim, essa audiência acabou com um grito de casaca. Vamos ver o que vai dar daqui para frente, né? Vamos esperar que o Ministério Público ajude de alguma forma o Vasco a ter o teu estádio de volta para poder receber a sua torcida, né? Pela próxima notícia, que a diretoria do Vasco se reuniu com alguns líderes de torcida organizada do Vasco para poder a assinatura de compromisso, né? O que foi isso? O Vasco se preocupa com a reabertura do estádio e quer fazer isso de maneira segura. Com isso, o Vasco juntou as torcidas organizadas e fez ali uma reunião com os líderes para que seja acertado alguns pontos. Vou estar lendo para vocês aqui rapidinho. Aconteceu na manhã dessa segunda-feira, no Salão de Benemérito do Estádio de São Januário, uma reunião entre a diretoria do Vasco da Gama e os representantes da torcida organizada do Vasco. O quarto encontro com as torcidas organizadas serviu para debater questões ligadas à liberação de São Januário e celebrar uma declaração coletiva de compromisso e conduta e ética. No documento assinado, os representantes da torcida organizada se comprometeram ao cumprimento das normas vigentes expedidas pelas autoridades públicas: respeito à igualdade, inclusão, transparência, não à violência, preservação da história, dos ideais, do patrimônio e das conquistas do Vasco da Gama. O compromisso firmado será encaminhado para o Ministério Público, com quem o Vasco se reunirá nessa semana para debater a proposta do termo de ajuste de conduta ataque. Então, no demais, gente, é para poder fazer, para o pessoal saber a importância desse acordo para que o estádio de São Januário seja aberto e não seja fechado de novo. É isso que o Vasco está querendo. Em outras palavras, estou chamando vocês aqui para a gente conversar, para a gente não ter esse problema que a gente teve de novo. A gente está quase 3 meses com o estádio fechado por conta de confusão que aconteceu na arquibancada. Tá certo que foi causado pela polícia também, mas vamos fazer a nossa parte para que isso não aconteça de novo. Em outras palavras, foi isso que aconteceu, né? Por isso foi a assinatura do termo, e isso vai ser passado para o Ministério Público. Para encerrar, rapaziada, já iniciou a venda dos ingressos contra o Fluminense, né? E a divisão vai ser 90-10, como foi no primeiro turno, e aqui vai os seguintes preços inteiras e se adequa ao seu plano de sócios. Norte, setor norte, 80, setor leste superior, 130, setor superior, 110, leste superior, 110, oeste inferior, 130, oeste superior A, 110, oeste superior B, 110, torcida Fluminense, 80. Isso aí eu acho que dá pra gente comprar também, né? Eles não vão mesmo nunca em lugar nenhum, eu acho que dá pra gente comprar, né? Mas é isso aí, você que tá aí, que quer ir pro jogo, já começou a ser vendido. Até a hora que eu vi, tinham vendidos aí mais ou menos 10 mil ingressos até o momento, até a hora que eu vi, né? Então, acredito que o Vasco vai acabar, o torcedor do Vasco vai acabar com esse ingresso aí o quanto antes. Acredito eu que até quarta, quinta-feira já não tem mais ingresso, né? Mas você que quer ir, se adequa dentro desses preços aonde o seu plano atende. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Peço para você deixar aquele likezão que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal também para ajudar a gente a crescer, né? Chegar aos 1000 inscritos aí. E compartilhe esse vídeo com todo mundo. Ative o sininho para você receber as notificações aí do nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Um abraço a todos. Boa semana de trabalho para todo mundo. Tamo junto. Valeu!